Nossa, mas tá tudo certo com a sua gestação, por que é que você tá triste? Ou, nossa, mas deu tudo certo com o seu parto, por que é que você tá triste? Poxa, você tem uma rede de apoio tão grande, né? O seu companheiro, ele é tão prestativo, por que é que você tá triste? Não tem motivo nenhum para estar triste. Às vezes, as pessoas elas fazem esse tipo de comentário não na intenção de magoar, elas vêm falar sobre isso exatamente para tentar chamar a atenção para as coisas boas que essa mulher gestante ou puérpera tem. Vamos então falar sobre os dois termos, né, que estão relacionados com a tristeza que a gente mais ouve falar em relação ao ciclo gravídico puerperal. O primeiro deles é o baby blue. O que é o baby blues? É uma melancolia, uma tristeza que acontece pós-parto, geralmente no segundo ou no quarto dia desse pós-parto, que está muito relacionado com os hormônios, né? Os hormônios da gestação eles vão indo embora, os hormônios da prolactina, que é da produção do leite, vem chegando e deixam, né, a mulher assim bastante bagunçada, psicofisiologicamente falando. Ou seja, tanto essas mudanças impactam no corpo da mulher, quanto também na saúde emocional e psicológica. Quando a gente fala sobre o baby blue, a gente tem alguns sintomas, né? A gente fala sobre aquele choro constante, às vezes sem motivo, uma mudança no apetite, às vezes comendo muito mais ou comendo pouquíssimo. Isso também acontece em relação ao sono, né? Às vezes a mulher ela se sente extremamente cansada e dorme por horas a fio, ou às vezes não consegue nem cochilar, dando aqueles pequenos cochilos de 30 a 40 minutos. Ela tem uma impaciência, uma irritabilidade com as outras pessoas que estão ao redor dela, né? Algumas pessoas comparam o baby blue às vezes com um pouco de TPM, porque tem essa mudança muito grande hormonal que acaba deixando a mulher muito irritada, muito impaciente. Uma ansiedade também relacionada com algumas questões futuras, né? Do que a gente pode fazer em relação ao bebê, um sentimento de incapacidade, às vezes, de cuidar daquele bebê, de olhar para ele e não se sentir suficiente, né? Essas são alguns dos sintomas que são mais típicos do baby blues. É importante que nesse momento a mulher se acolha, entenda que é um momento reativo e que por mais que as pessoas achem que não, que essa tristeza, essa melancolia do pós-parto, ela não é normal, na verdade é muito comum. Cerca de 80% das mulheres passam pelo baby blues. É importante que essa mulher se acolha, tenha uma rede de apoio, porque o baby blues ele é considerado um transtorno de humor transitório, ou seja, que ele vai passar em algum momento. Mas se essa mulher ela não ter uma atenção voltada para ela, um acolhimento, um autocuidado, né, esse transtorno que é transitório pode sim se agravar. Depois da gente conversar sobre o baby blue, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela está na seção de transtornos depressivos e ela se enquadra como um especificador do transtorno depressivo maior, né? O que a depressão tem? Geralmente, ela ocorre humor deprimido na maior parte dos dias, quase todos os dias, perda de prazer ou interesse nas atividades cotidianas que antes aquela mulher gostava de fazer e agora não gosta mais, não tem interesse. Tem uma alteração de peso, né? Seja ganhando muito peso, seja perdendo muito peso, alteração no sono também, né? Para os dois lados, seja dormindo demais ou dormindo de menos. Uma agitação psicomotora, então de não conseguir ficar parada, né? De estar sempre se mexendo. Uma sensação de fadiga, de cansaço excessivo, um sentimento de se sentir inútil, de se sentir culpada por coisas às vezes que ela não consegue dizer o porquê está se sentindo culpada, uma dificuldade de se concentrar e de tomar decisões e até mesmo pensamento de morte, ou
né, possíveis tentativas de suicídio. A depressão, ela também está muito ligada com o afastamento da mãe com o bebê, né? É um pouquinho diferente do Baby Blue. A mulher, ela tem uma preocupação em ser uma boa mãe, e na depressão pós-parto, a mulher já tem uma dificuldade em cuidar do bebê, em realizar os cuidados com ele e não se sentir tão enlaçada, né? Não se sentir tão vinculada com o bebê. Às vezes essa mulher também não vai ter desejo de fazer o autocuidado, de tomar um banho, escovar os dentes, né? E a mesma coisa acontece com o bebê, de não querer realizar o autocuidado, ou melhor, o cuidado com o bebê. Agora que eu falei um pouquinho sobre Baby Blue e depressão pós-parto, talvez fique aquela coisa na cabeça, poxa, mas os dois são tão parecidos, né? E realmente, os dois são muito parecidos. Por isso que é tão difícil a mulher entender se ela tá realmente passando por uma tristeza, por um baby blue que é reativo e com o tempo ele vai indo embora, ou se ela tá com depressão, realmente tá passando por um período de depressão. Por isso que é tão importante ter o acompanhamento de um profissional de saúde mental, a avaliação de um profissional de saúde mental. Porque para a gente diagnosticar uma depressão pós-parto, a gente não pega um checklist e vai fazendo check do lado dos sintomas, né? A gente faz uma avaliação clínica, a gente conversa com a mulher, a gente percebe a intensidade, a frequência de como que está acontecendo todos esses sintomas. E no final das contas, o que eu queria conversar com vocês é pra gente desmistificar um pouco essa tristeza, olhar para a gestação e para o pós-parto, entendendo que faz parte de uma fase da vida da mulher e da família que passa por ela. Não se sintam culpadas, por mais que a vida de vocês tenham várias coisas bonitas, tenham várias coisas lindas, isso não exclui a possibilidade de você vivenciar a tristeza, certo? Para mais conteúdo relacionado à psicologia e saúde da mulher, vocês podem me seguir no meu Instagram, @psimaiarafloriani, e no mais eu fico à disposição para a gente conversando mais e retirar as dúvidas que surgirem. Um grande abraço e até a próxima!